Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, boa noite a todas. Vamos entrando, sejam todos bem-vindos. Primeiro, gostaria de dar as boas-vindas para os alunos da turma 7 da pós-graduação em Mercado Financeiro de Capitais, da Faculdade FIPECAF, que são nossos formandos do primeiro semestre de 2022. Demais alunos da Faculdade FIPECAF, sejam bem-vindos também, e público externo, que irá nos acompanhar nessa noite. Bom, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou a Raquel, meu nome é Raquel Fraga, eu sou coordenadora de cursos de pós-graduação e MBA da Faculdade FIPECAF. Estou aqui hoje para moderar essa sessão, conjuntamente aqui com os nossos convidados, em que falaremos sobre certificações no mercado financeiro. A FIPECAF tem no seu portfólio a pós-graduação em mercado financeiro de capitais e outros cursos também, não somente focados em contabilidade, mas mais próximos dessa grande área de finanças. E a gente tem notado, principalmente em conversas com os nossos alunos, o crescente interesse nas certificações de mercado financeiro, tanto as nacionais quanto as de maior alcance, né, internacionais. De certa forma, a busca pela certificação acaba sendo um caminho natural para alguns dos alunos que pensam nessas certificações como um caminho para buscar uma especialização, se especializar em alguma área ou serem referência em algum assunto. Bom, antes de dar sequência ao nosso evento, queria apresentar, e antes de apresentar os nossos convidados, eu queria só passar alguns recadinhos. Primeiro, para os alunos das turmas MOB, dos nossos cursos MOB. Esse evento ele vai valer para o cumprimento daquelas horas de prática e mercado, atividades complementares. Então, eu peço só que vocês preencham a lista de presença, eu vou compartilhar o link com vocês no chat daqui a pouquinho. Nós vamos gerar um certificado e enviá-los por e-mail para que vocês postem, por favor, no Blackboard, naquela abinha de atividades complementares de prática e mercado. Público externo também, vocês podem obter o certificado desse evento. Peço também que preencham a lista de presença, assim que eu compartilhar no chat, pedindo com o nome completo, CPF e e-mail. Uma outra informação importante, que eu acho que todos vão gostar, os participantes desse evento de hoje vão receber um e-book que foi desenvolvido pela FIPECAF, internamente pela FIPECAF, com a ajuda da nossa auxiliar docente da pós-graduação em Mercado Financeiro de Capitais. É um e-book com conteúdo, parte que vai ser abordado aqui na nossa sessão de hoje, mas muitos detalhes sobre as certificações, a maior parte das certificações existentes, alguns detalhes sobre os exames, as possíveis áreas de atuação, considerando o foco de cada certificação. Acho que é um material legal aí para vocês que estão planejando os seus próximos passos na carreira de vocês, seja no mercado financeiro, ou que já atuam no mercado financeiro, ou que estão pensando em entrar para esse mercado. Bom, e agora, dando, acho que, de fato, início ao nosso evento, para me ajudar nesse bate-papo de hoje, eu gostaria de convidar o Orlando Júnior. O Orlando é economista, atua no mercado de capitais desde 2004, tem aí mais de 10 anos dedicados à certificação, credenciamento e autorregulação de mercado, especialmente para a atividade de assessor de investimentos. Tenho o prazer também de convidar o Pablo Camargo, que é sócio e CEO da FK Partners, também leciona nos cursos preparatórios para certificações da FK Partners. O Pablo é formado em Engenharia da Computação pelo ITA, tem aí uma experiência de mais de 10 anos como trader, gestor de hedge fund, portfólio manager em bancos, instituições financeiras, assets, como Votorantim, Citibank, Santander e Crédit Agricole. Orlando, Pablo, primeiro de tudo, gostaria de agradecer a presença, a disponibilidade de vocês em estar conosco nessa noite, compartilhando bastante da experiência de vocês, do conhecimento. Já gostaria de deixar os nossos convidados, os presentes, à vontade para interagir, tá, pessoal? É para realmente ser um bate-papo, então o chat está aqui aberto, para que vocês mandem suas dúvidas, suas perguntas. Eu estou por aqui ajudando os nossos convidados também, para ir direcionando as questões, mas Pablo, Orlando, fiquem à vontade para acompanhar o chat.
E eu acho que é isso. Eu vou começar passando a palavra para o Orlando, abrir, na verdade, com duas importantes certificações, e aí, então, o Pablo dá sequência ao nosso evento. Então, Orlando, seja bem-vindo, muito obrigado. A palavra é sua. Boa noite a todos. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim, boa. Primeiro, Raquel, obrigado pelo convite. Acho que é sempre importante a gente conseguir levar para o público informações relacionadas à certificação. Então, acho que vai ser um papo bem bacana aqui. Eu vou dividir uma apresentação com vocês, que eu acho que vai facilitar, vai nos auxiliar aí nesse bate-papo. Só precisaria que o host liberasse o... O senhor já está como co-host, já consegue fazer a transmissão. Aqui está me dando... Está desabilitado. Você enxerga um share screen aí, Orlando? Eu enxergo, mas ele não está... agora sim. Beleza. Se precisasse, eu compartilhava por aqui. Todos veem a apresentação? Sim, já está até no formato de apresentação, certinho. Boa. Então, vamos lá. Aqui eu vou falar um pouco sobre a Ancord, falar um pouco sobre as certificações, em especial a certificação de assessor de investimentos e as certificações de PQO. Falar um pouco do público-alvo dessa certificação, falar dos exames, como eles são feitos, material de estudo, coisas do gênero. Trazer um pouco dos resultados que a gente tem, principalmente com relação a assessores de investimento, o perfil desses profissionais e falar um pouco do próximo passo, em especial do assessor de investimentos depois da certificação. Então, a Ancord, ela faz esse ano de 2022 50 anos, né? E desde a sua construção, ela vem desempenhando esse papel de levar conhecimento. A gente tem uma área educacional com cursos voltados tanto para profissionais de mercado quanto para o público em geral. Desde 2002, a gente certifica os antigos agentes autônomos de investimento, que passaram a ser assessores de investimento esse ano. Desde 2012, a gente credencia esse profissional, então a gente, de 2002 até 2012, a gente só fazia a certificação e toda a parte de registro era feita via CVM, e com a 497, que foi publicada em 2011, ela criou a figura da entidade credenciadora e a gente passou a fazer esse credenciamento a partir de 2012. Desde 2020, a gente se tornou a entidade certificadora do PQO, que é o Programa de Qualificação Operacional da B3, né, que também é uma certificação que começou em 2008 e ela vinha sendo aplicada pela B3 até 2019, e em 2020 a B3 nos privilegiou com essa atividade que para a gente é muito importante. E a certificação de ouvidoria, que a gente também presta esse exame desde 2012. A gente tem uma outra certificação, na verdade não é uma nova certificação, e sim a equivalência da certificação de assessor de investimentos para a atividade de
previdência complementar. Então, para quem quer ser dirigente de previdência, tem a opção de fazer a certificação que é específica para esse profissional, que é oferecida pela PMEC, ou ele pode fazer algumas outras certificações de mercado que valem para essa atividade, e a certificação de assessor de investimentos é uma delas. Então, aqui são as 3 principais certificações que a gente tem: a certificação de assessor, a certificação de PQO, que ela é separada em áreas. Então, a gente tem certificação de operações, compliance, risco, comercial, back-office, custódia, liquidação e cadastro de clientes. Ou seja, essa certificação de PQO, ela é destinada aos profissionais em cada uma das áreas. Eu tenho interesse em atuar na mesa de operações, então eu tenho que tirar o PQO de operações. Eu tenho intenção em trabalhar com back-office, então dependendo da área onde você escolhe atuar, você precisa daquela certificação. A Raquel, ela fez uma ponderação aqui no começo que eu acho que é interessante, que eu vou tirar uma certificação para me diferenciar dos demais. E antes até de diferenciar dos demais, tem algumas certificações que elas meio que são obrigatórias até para você poder exercer a atividade, né? Então, tanto a certificação de assessor de investimentos como as certificações de PQO, se você vai trabalhar com assessoria ou vai trabalhar dentro de uma corretora, você é obrigado a ter aquela certificação. Sem aquela certificação, você já não consegue avançar, né? Eu acho que o Pablo vai falar um pouco depois de algumas certificações que também têm esse caráter, como CPA 10, CPA 20, que o banco exige para você já entrar, e daí depois você vai partindo para certificações de distinção para te dar o diferencial dos demais. Essas certificações, tanto a de assessor de investimentos quanto a de PQO, a gente faz em parceria com a FGV. Hoje a gente tem, junto com eles, mais de 300 centros de teste espalhados pelo Brasil inteiro. E esses 300 centros de teste estão aí em 160 municípios. E desde julho de 2020, né, até em decorrência da pandemia, a gente desenvolveu uma ferramenta junto com a FGV para poder oferecer um exame remoto, ou seja, o profissional consegue fazer esse exame de casa, do escritório, desde que ele tenha ali uma estrutura mínima. E a gente lançou isso em julho de 20 para poder atender aí a demanda dos profissionais. Qual é o público-alvo, né? Então, a certificação de assessor de investimentos ela é voltada para o público que tem interesse em atuar em captação e atendimento de cliente. Então, eu trabalho, eu gosto da área comercial, gosto de captar cliente, né, de fazer prospecção. Então, essa atividade é uma atividade que é voltada para esse público. Eu tenho interesse em atuar dentro das instituições, em algumas áreas específicas. Então, se você atua em corretora, distribuidora, banco de investimento, certamente essas instituições vão exigir de você que você tenha o PQO destinado para aquela área, para que você consiga atuar. E a certificação de ouvidoria, né, o próprio nome já diz, ele é voltado para ouvidor, ombudsman de instituições. Exames e educação continuada. Então, certificação de assessor de investimentos. Hoje, a certificação de assessor ela contém 80 questões, onde o profissional precisa acertar no mínimo 70% do geral, mas tem alguns capítulos que ele tem um corte ali mínimo de 50%, então não adianta você ter os 70% no geral e em algum capítulo você não performar esses 50%. Depois dessa certificação, todo profissional
que ingressa no mercado, ele tem que fazer educação continuada para manter a sua certificação e o seu credenciamento ativo. E daí, para isso, ele tem duas opções: ou ele vai fazendo cursos ao longo do período, participando de eventos educacionais para computar créditos, e daí você precisa de 150 créditos em 5 anos, ou você faz um exame de recertificação no final do período, que ele tem 40 questões e tem o mesmo critério de avaliação do exame de entrada. Eu trouxe até aqui para vocês, eu vou ser bem breve, mas no nosso site a gente tem todo um detalhamento do que cai no exame, o que precisa para o exame. Então o exame em casa, eu preciso ter uma estrutura mínima para poder conseguir fazer esse exame, né? O exame, ele é composto por 80 questões, tem 2h30 de prova, depois mais 1h30 de recurso em cima das questões que você respondeu. Aqui tem o regulamento, que ele traz todo o conteúdo que cai na prova e a bibliografia voltada para esse curso, para esse exame. Então, a gente tem aqui, eu vou pegar o exemplo desse primeiro capítulo, que é a atividade de agente autônomo. Então, a atividade de agente autônomo são 12 questões das 80, onde você tem um corte mínimo de 6 questões, que é aquele 50% por capítulo que eu comentei. Então, é um exame extenso, até pelo volume de questões, mas é um conteúdo que tanto a Ancord quanto a CVM entendem necessários para que o profissional possa iniciar na atividade. Para a certificação de PQO, a certificação de PQO, ela é baseada num documento que a gente chama de guia de estudos, que é produzido pela própria B3. Então, assim, eu quero prestar o exame de PQO. Todo o conteúdo está dentro desse guia, né? A gente até recomenda que os candidatos que têm interesse em fazer a certificação de PQO, que estudem por esse guia. E se eu for estudar por outros materiais e tiver alguma divergência do material que você está estudando com o guia, né, você tem grandes riscos de não passar na prova porque você não estudou pelo documento criado justamente para isso, né? Então, a prova é toda montada em cima desse guia de estudos. Com relação à certificação de PQO, vale ressaltar que algumas certificações geram equivalência para ela. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho a certificação de assessor de investimentos e eu sou um assessor ativo, tenho lá o credenciamento, estou vinculado a uma instituição. Eu consigo pedir equivalência para a B3 para a certificação de operações e comercial. Eu tenho um CPA 10, um CPA 20. Eu também consigo pedir equivalência para o PQO de operações e o PQO comercial. Então, algumas certificações geram essas equivalências. Para a certificação de CPA 20, a gente também tem a questão da equivalência da certificação de assessor de investimentos. Então, se eu sou um assessor de investimentos ativo, que possui vínculo com alguma instituição, eu consigo equivalência tanto no PQO quanto no CPA 20. Aqui alguns números sobre as certificações que a gente tem aí desde o início. Então, isso aumentou muito nos últimos anos, né? Principalmente agora na pandemia, a gente teve um aumento expressivo, tanto na busca pelos exames quanto pelo credenciamento desses profissionais. É um mercado que tem crescido bastante nesses últimos anos, né? E eu tive até uma discussão há uns meses atrás com o pessoal da B3, que a gente fica na dúvida se foi
os investidores que foram aumentando e foi gerando essa demanda por novos profissionais, ou se foram os profissionais que foram aumentando e foram trazendo esses investidores para dentro do mercado. E até por isso que a Bolsa conseguiu sair aí estava patinando há muitos anos em 500, 600 CPFs para 4 milhões de CPFs nos últimos 2 anos. Aqui é um pouco desses últimos 12 meses, então a gente tem aí um volume em torno de 900 certificações mês, né, de prova, e em torno de 450, 500 profissionais certificados todo mês. E daí aqui tem uma parcela que faz esses exames remotos, que são esses exames em casa. Aqui o índice de aprovação desse exame de assessor de investimentos está na faixa aí de 52%, 53%. Isso também é um número muito próximo para o PQO. Com relação ao assessor, o perfil dele não poderia deixar de ser diferente. São Paulo ainda concentra grande parte desses profissionais, né? Mais de 40% dos profissionais estão dentro do estado de São Paulo. É um mercado ainda dominado pelos homens, mas as mulheres têm crescido, né, nessa atividade. E eu entrei na Ancord em 2011 para criar essa área de entidade credenciadora, e saí em 2016, voltei em 2018. Em 2018, esse volume era 17%, 18% feminino. E hoje são 22%. Então, a gente vê que as mulheres estão cada vez mais se interessando por esse mercado, que é muito importante para o mercado, né? Faixa etária, a grande maioria desses profissionais está entre 26 e 45 anos. Aí quase 70% desse mercado está dentro dessa faixa, que é o profissional que está se formando. Então, está bem próximo, eu acho que da grande maioria do público que está aqui nos ouvindo hoje. E quando a gente fala de qual é a qualificação desses profissionais, lembrando que a certificação de assessor, ela exige só o ensino médio, mas a gente não tem esse tipo de profissional, né? A grande maioria, aí, mais de 60%, tem, no mínimo, ensino superior completo. Com relação ao credenciamento, esses dados são de fevereiro, então a gente já tem hoje mais de 18 mil assessores de investimento credenciados, quase 15 mil assessores vinculados a uma instituição financeira, ou seja, atuando de fato no mercado. Como eu mencionei ali atrás, mais de 40% está no estado de São Paulo, outros 12% no estado do Rio. A gente tem, desses 18 mil assessores, eles estão dentro ali de do que a gente chama de sociedades de agente autônomo. São um pouco mais de 1.000 sociedades, sendo a grande maioria delas vinculadas às instituições. E como eu mencionei do PEC, que o profissional precisa fazer curso para poder não ter que fazer a prova lá no final do período, hoje a gente tem 23 entidades parceiras que oferecem conteúdo para esses assessores, quase aí 4.000 horas de conteúdo, sendo 1.800 só voltados para curso gratuito. Acho que era isso. Acho que a gente pode abrir para algumas questões, ou a gente pode deixar as questões para o final. Raquel, você aqui. Muito obrigada, Orlando. Bom, eu até provoquei aqui no chat, né? Pedi para o pessoal ficar à vontade para mandar questões, dúvidas e comentários, né? Estamos por aqui, como eu disse, é para ser uma conversa, né? Um bate-papo.
Como eu disse, o Orlando, ele apresentou essas 2 primeiras certificações, eu acho que então a gente poderia dar continuidade, então, e ao final, enfim, gente, enviem suas questões no chat, e se lembrarem também de alguma questão relacionada à fala do Orlando, fiquem à vontade, a gente volta no final, enfim, sem problemas. O Orlando vai ficar aqui conosco, né, Orlando? Beleza, Pablo, então a palavra é sua, fica à vontade. Beleza, muito obrigado, Raquel, novamente, obrigado pelo convite, muito feliz de estar participando dessa aula com você. Obrigado, Orlando, pelas palavras, muito legal a sua apresentação, é sempre importante a gente estar junto do órgão credenciador também. Só para deixar claro, né, meu nome é Pablo, né, sou sócio e trabalho há 10 anos na FK Partners, nós somos a maior escola de certificação financeira do Brasil, então nós produzimos os conteúdos para as pessoas que têm um interesse, né, em fazer os exames de certificação. Entre os exames que nós fornecemos conteúdo, são os exames que o Orlando comentou, né? As provas do PQO, as provas de ouvidoria e de agente autônomo de investimento, de assessor, né? Agora o novo assessor de investimento. Bom, obrigado pela audiência de vocês, obrigado pelo tempo de vocês. Assim, é um bate-papo, é uma conversa. Tendo dúvidas, por favor, podem me interromper, podem escrever no chat aqui, eu consigo ver imediatamente. Podem falar, enfim, é para vocês e por vocês essa conversa, esse bate-papo. Então, o meu objetivo aqui é fazer uma explanação rápida e simples sobre as principais certificações financeiras, tá? Qual é o objetivo delas, qual é o público-alvo delas, enfim, a que se destina, o que você vai aprender estudando para uma certificação como essa. Mas antes eu queria voltar dar um passo atrás, que é por que existe certificação financeira, né? Da onde surgiu esse negócio, né? É uma coisa muito bacana, porque, gente, a gente vive num regime que é capitalista. Capitalismo, né? Capitalismo vem de capital, vem de dinheiro. Então, dinheiro é algo importante, é uma moeda de troca no nosso dia a dia. E o que as associações, né, de mercado financeiro, de pessoas que lidam com dinheiro e lidam com o cliente querem é mostrar para a sociedade em geral de que as pessoas que estão inseridas nesse contexto, né, de lidar com dinheiro, fazer operações financeiras, aconselhar clientes, enfim, ter uma relação entre alguém que está pedindo algum tipo de aconselhamento, vai fazer algum tipo de operação, e um profissional de uma entidade, que essa pessoa, esse profissional, ateste o conhecimento teórico. E uma coisa super bacana que a Ancor tem, como o Orlando já comentou, e as outras entidades também têm, é esse programa de educação continuada, né? Que atualmente tem um nome bonito, né? De Lifelong Learning, né? Que nada mais é do que a gente manter as pessoas inseridas nesse contexto de investimento, de aconselhamento, enfim, de trabalhar com os clientes, que elas estejam sempre aprimorando o conhecimento, sempre em linha com o que está acontecendo no mercado. Uma prova de certificação financeira de 2022, ela necessariamente ela tem conteúdos que não eram cobrados há 5, 6 anos atrás, há 10 anos atrás. Porque as teorias, uma grande parte das teorias de finanças estão lá, mas os produtos vão evoluindo. E o que se exige desse profissional é que ele saiba sobre os produtos o mais atualizado possível, os produtos mais recentes possíveis. Então, a gente não ia falar numa prova de certificação qualquer sobre ESG, sobre Bitcoin há 10 anos atrás. Hoje isso é cobrado. Então, assim, uma coisa muito bacana que os exames de certificação financeira trazem para quem vai fazer o exame é sempre um conteúdo o mais adequado possível à realidade. Então, eu fiz uma pequena apresentação aqui, um lembrete para mim, para vocês. Eu vou passar aqui novamente. Podem parar, me perguntar, enfim. Todos conseguem enxergar aqui a apresentação? Aqui, FK Partners? Sim. Beleza, obrigado, gente. Então, vamos lá. Aqui é um slide que eu dou um overview das principais certificações do mercado brasileiro e do mercado internacional que nós trabalhamos, que é a FK Partners, prover cursos, né?
e que coincidem com as principais que as pessoas têm interesse quando se fala em mercado financeiro. E o meu objetivo aqui, tá, é falar bastante não, dar uma passada sobre elas, tá? Bom, vamos lá. Primeiro, CPA 10, CPA 20, como o Orlando lembrou muito bem, CPA 10 e CPA 20 são certificações não de distinção, são certificações de, como a gente pode dizer, regulamentadas, obrigatórias. Então, a pessoa, para exercer uma profissão, precisa da certificação. Então, é quase que um atestado da OAB. Para advogar, para ser um advogado, você precisa passar num exame que uma entidade relacionada àquele conteúdo criou. A mesma coisa como funciona aqui com o CPA 10 e CPA 20. Trabalha em banco, instituição financeira, fala com o cliente, é obrigatório ter CPA 10 ou CPA 20, dependendo do nível de atuação, do nível de clientes que você vai falar. O que é nível de cliente? Gente, é evidente que se eu entrar numa instituição bancária, no banco para fazer alguma operação lá, as operações que o gerente vai me oferecer, que o meu dinheiro comporta, são operações mais simples, de prazo não tão longo, tá? E de complexidade não tão grande. Se uma empresa vai pegar um empréstimo no banco, poxa, é um volume financeiro muito maior, é uma complexidade de operação muito maior, normalmente é um prazo também muito maior. Então, o que se faz é diferenciar o profissional que tem que falar, tem que vender, tem que tratar de um produto um pouco mais simples do que um produto um pouco mais complexo. Então, aqui a gente tem as não principais, né, mas as mais comuns certificações quando você pensa em instituições financeiras no Brasil. CPA 10, CPA 20. E eu gosto de dar um dado, né, assim como o Orlando fez para a Ancor, né, da quantidade de pessoas certificadas. Tá? Esses dados eles são do início do ano de 2022, referentes ao ano de 2021. Então, de 6 em 6 meses, mais ou menos, esses dados são atualizados. A gente tinha em torno aí de 250 mil pessoas certificados com o CPA 10 e de 140 mil pessoas certificados com o CPA 20, de um exame que há o conceito também da atualização, que varia, né, de 3 a 5 anos, dependendo se você está atuando ou não no mercado financeiro. Quanto mais a pessoa atua, maior o prazo ela vai ter. Se ele fez a prova por fazer, não está atuando, não está numa empresa vinculada, né, à entidade Anbima, ele tem menos prazo para renovar. Né? Em 3 anos tem que fazer um curso de atualização ou um exame de recertificação. Bom, então aqui, né, público-alvo, né, do CPA 10, aqui vai falar com o cliente, tá? Pessoa física, tá? CPA 20 vai falar de pessoa física mais alta renda, corporate, enfim, essas plataformas, essas coisas. Bacana? Alguma dúvida, pessoal? Podemos seguir? Obrigado, Arthur. Então vamos lá. Obrigado, Eduardo. Bom, o CEA, que é um passo além, tá? E é importante a gente olhar, gente, a quantidade de pessoas certificadas, né? Então, a gente vai no CPA 20 com 140 mil pessoas e um CEA com 20 mil pessoas, basicamente. Então, essa é uma certificação que é para os especialistas de investimento. Eu gosto de traçar um paralelo, não sei se o Orlando concorda, que o CEA é como se fosse o AI para as pessoas que trabalham em banco. Então, se o cara trabalha em banco e ele vai assessorar clientes, vai falar de investimento, tanto para cliente quanto para os gerentes que atendem o cliente, ele tem que ter essa prova. E quando a gente fala de menos pessoas certificadas, tá? E de uma certificação um pouco mais difícil, o que acontece? Você está fazendo, com certeza, uma prova que abrange um conteúdo maior. Então, o CPA 10 tem um conteúdo lá, o CPA 20 tem um conteúdo um pouco maior, e nos conteúdos que eles são iguais, você tem um nível de dificuldade um pouco maior. O CEA também, você vai dificultar mais as questões e vai fazer uma prova com mais conteúdo, ou seja, você está exigindo do candidato um conhecimento maior. Tá? Então,
Essas provas, tá? CPA 10, CPA 20, CEA, você consegue marcar, é prova por agendamento, você faz nos centros de treinamento lá da Fundação Getúlio Vargas, tá? Enfim, também aqui a gente tem um processo de atualização de 5 anos ou 3 anos, dependendo do profissional estar ou não inserido no mercado, assim, trabalhando, tá? E aqui a gente tem um conceito, tá? Aqui a gente tem um conceito de dominância, né, que a gente fala, né? Se uma pessoa tem a certificação CEA, ela não precisa tirar o CPA 10 e o CPA 20. Se uma pessoa tem o CPA 20, ele não precisa tirar o CPA 10. Por quê? Justamente como o conteúdo é aquele cobrado na certificação anterior e mais alguma coisa, então, o profissional certificado com uma certificação que domina, ele pode ter as funções da certificação anterior. Consultor autônomo de investimentos. Já vou falar, Arthur. Só para a gente falar a mesma coisa, tá? Assim, você está chamando de consultor, você não está usando uma palavra, você não está pensando no assessor de investimentos, né? Ok. Aí, ok. Isso quem vai... depois a gente joga por Orlando, porque tem muito mais a ver com o mundo. Desculpa pelo barulho, gente. Já te responde, Arthur. CFP são as pessoas que trabalham no private bank, são as pessoas que têm como função cuidar, aconselhar os clientes de altíssima renda. Então, você tem menos pessoas certificadas, a gente tem em torno hoje de 6 mil pessoas com essa certificação no Brasil. Tá? A prova, aí ela não ocorre mais por demanda, né? Ela ocorre em períodos específicos, ela ocorre 3 vezes ao ano. Tá? E também tem o conceito aqui do programa de educação continuada. Tá? Então, para ter essa certificação, você precisa ter um curso superior, é obrigatório ter um curso superior para poder ser certificado, e ter uma experiência muito grande, de 5 anos. Isso foi uma coisa que foi alterada durante o ano de 2022 por a Associação Planejar, que é a que cuida desse exame. Tá? Eu não falei aqui, tá? Mas a grande maioria dos exames, tá? Só o da PMEC, que não é exatamente esse número, você tem que ter uma nota mínima de 70% para ser aprovado. Então, cada prova, a gente tem um nível maior ou menor de dificuldade nas questões, mas a nota ela não muda, ela é sempre em torno de 70% para ser aprovado. E aí a gente tem o CNPI, que é a única que é diferente, que você tem um pouquinho menor, né? 65% para ser aprovado. Tá? Também é uma prova feita por demanda. E aí o que acontece? Essa é uma certificação que está ficando muito em voga atualmente, porque as pessoas que têm, tem poucas pessoas, né? 1.300 certificadas aí no Brasil, as pessoas que fazem recomendação de investimento, elas precisam obrigatoriamente ter essa certificação. Então, tem várias pessoas que fazem recomendação no YouTube, que os próprios órgãos estão indo atrás dessas pessoas, porque, apesar dele falar, assim, deixar claro, essa não é uma recomendação de investimento, é muito caracterizado com isso, e muitas dessas pessoas têm que prestar algum tipo de informação em relação a esses conselhos. Nós temos 2 tipos de prova dentro do CNPI, que são para as pessoas que fazem as recomendações de análise fundamentalista e para as pessoas que fazem as recomendações de análise técnica, né? Ou seja, um que vai olhar gráfico, indicadores técnicos, e outro que vai olhar a análise fundamentalista da empresa. Tá? Poucas pessoas certificadas no Brasil. Isso é muito natural. Quando você vai tendo uma especialização maior da certificação, obviamente o público-alvo, o número de pessoas certificadas é materialmente menor, tá, gente? Aqui a gente vai falar de uma certificação nova, tá? Que é o CFG, que é o Certificação em Fundamentos de Gestão da Ambima, tá?
que antigamente ele era chamado de CGA, que é o Certificado de Gestores da Ambima, que são as pessoas que fazem a gestão de recursos de terceiro. Então, se você trabalha num fundo de investimento, se você trabalha com ganhar dinheiro, né, fazer operações no mercado financeiro em nome de terceiros, né, porque você faz através de um instrumento fundo, você tem que ter a certificação, né? Você tinha que ter a certificação do CGA, e agora a gente tem duas novas certificações, né? A nova CGA e a CGE. Cada uma delas voltada a tipos de fundo de investimento. CGA é voltado para os fundos que a gente chama, né, de CVM 555, os fundos multimercado, renda fixa, renda variável, os fundos mais comuns que a gente tem acesso. E a CGE, né, que é a certificação de gestores especiais, fala dos fundos diferentes, né, os especiais, que é Fundo de Investimento Imobiliário, FDIC, né, que é Fundo de Direitos Creditórios, FIP, que é o Private Equity, e os fundos de índice. Por que isso? Porque não é justo você cobrar de um gestor que faz a gestão de um fundo cambial que ele saiba sobre os conceitos do dia a dia do FDIC, e vice-versa. Então, por isso que houve essa diferenciação entre os exames e criou-se essa prova inicial, que é o CFG, que tem como objetivo também diferenciação de profissionais. Então, ou seja, você quer se diferenciar, você não é um gestor, mas você quer mostrar conhecimento profundo sobre certificação, né, sobre mercado, enfim, financeiro, o CFG é uma prova que a Ambima atesta como tal. Tá? Então, falamos, né, sobre o CFG, o CGA e o CGE. E aí a gente vai falar das certificações internacionais, gente. Tá? O CFA é a mais famosa delas. Tá? É uma certificação que já tem mais de 60 anos, que não é necessária para nenhuma função em mercado financeiro, mas é desejável, né? Então, ou seja, é uma certificação, essa realmente é uma certificação de distinção por conta do tempo, né? Por conta da dificuldade. E quando eu falo de dificuldade aqui, não é nem tanto a dificuldade do exame, que não é fácil, mas, enfim, dá para passar, óbvio. É a dificuldade do tempo, tá? É um exame muito demorado, porque não é um exame apenas, são 3 exames. Então, para ter a certificação CFA, você precisa passar em 3 exames antes de pleitear o título. Então, e não é que, não passei no 1, vou direto para o 2. Não, você só pode fazer o nível 2 depois de passar no nível 1, você só pode fazer o nível 3 depois de passar no nível 2. E as provas, antigamente, elas tinham uma periodicidade grande até. Você só tinha uma prova para o nível 2 e nível 3 por ano. Agora a gente tem mais, né? Nível 2 a gente tem 3 provas, nível 3 temos 2 provas, e nível 1 a gente tem 4 provas. Então, nisso deu uma flexibilizada. O que não se flexibilizou foi a quantidade de estudo. Então, assim, é uma prova que demanda bastante, tá? Só para a gente ter uma ideia, tá? Aqui, assim, a gente está falando de média, tá? Então, assim, uma pessoa para estudar para o CPA 10, assim, só fazendo isso, focada muito, em 40 horas de estudo conseguiria passar para o CPA 10. CPA 20, umas 50, 60 horas. O CEA, umas 80, 90 horas, tá? Aí, CFP, CGA, CGE, você coloca aí umas 150, 180 horas, mais ou menos, tá? De estudo. CNPI, umas 120 horas de estudo, mais ou menos. O CFA está falando de cada nível em torno de 300 horas, que é um volume muito grande de conteúdo cobrado. E para a gente, né, assim, até então, todas as certificações que foram faladas nessas nossas conversas eram certificações do Brasil, em português. Aqui é uma certificação em inglês. Não é um nível difícil de inglês, a profundidade do inglês aqui cobrado não é grande, mas mas dá uma dificuldade adicional para a gente que é brasileiro. Tá? FRM, aí a gente tem 2 certificações que estão ganhando importância, tanto no Brasil quanto no mundo, mas ainda assim você tem muito menos pessoas. Só para a gente ter uma ordem de grandeza, temos em torno aí de 1.800 pessoas com a certificação CFA no Brasil
temos em torno aí de 250 com a certificação FRM no Brasil, que é uma certificação voltada ao mercado de risco. Então, as pessoas que trabalham com risco, né, trabalham em risco de tesouraria, trabalham em risco de fundo, trabalham em risco de agência reguladora, agência de rate, tá? Então, essas pessoas, para se diferenciar, fazem essa certificação que ocorre 2 vezes por ano e também não é apenas uma prova para se certificar, você precisa de 2 provas para obter a certificação e 2 anos de experiência, tá? Assim, de novo, aproximadamente 70% de nota aqui nos FRM, também no CFA, então isso não muda muito, tá? Isso não muda muito. E por último, a última certificação que eu queria comentar com vocês é o CAIA. Por que o CAIA? Porque o CAIA é a certificação de analistas de investimentos alternativos. Então, com a popularização desse tipo de investimentos no mundo, então, você tem uma demanda maior por profissionais especializados e por isso a demanda dessa certificação tem crescido nos últimos anos. Também você precisa de 2 provas para se certificar, tá? No Brasil, tanto essa prova quanto a FRM quanto o CFA, elas ocorrem em centros parecidos com o que nós temos da Ambima, da Fundação Getúlio Vargas, da Ancor. A gente tem centros onde as provas são realizadas. Essa é uma prova feita em computador. Era isso, pessoal. Em termos de slide, eram esses que eu queria passar para vocês. Legal, Pablo. Muito obrigada pela apresentação. Vou deixar novamente todos à vontade para perguntarem. E nenhuma questão é boba, né? A gente sabe que esse é um mundo diferente. Até para os nossos alunos da FPCAF, né? Pelo menos, talvez a maior parte deles, a FPCAF acaba tendo grande parte dos seus cursos focados em contabilidade. E nem sempre acaba sendo familiar, né? E a gente está vendo que as certificações, as entidades, tudo vai evoluindo conforme o mundo vai evoluindo, conforme o mercado evolui. Então, até essas últimas certificações que o Pablo apresentou, que são mais recentes, né? Surgem muito por demanda da evolução mesmo do mercado e de profissionais especializados. Então, fiquem à vontade para perguntar. Eu vou começar, então, enquanto o pessoal se prepara, vai esquentando, né? Vamos ver o que recebemos aí no chat. Eu vou começar perguntando, até pensando um pouco no nosso público, às vezes, de contadores ou administradores que trabalham não necessariamente no mercado financeiro, isso talvez seja um pouco curioso. Mas, Pablo, você comentou sobre o CFA, que não é uma certificação exatamente obrigatória, mas sim desejável. Você entende que é interessante que, por exemplo, um contador que atua em uma organização, em uma multinacional, por exemplo, que deseja ser um CFO, né, tem aí como expectativa de carreira atingir uma posição de CFO, é uma certificação interessante? Com certeza, tá? Com certeza. Você tem até certificações voltadas, né, mais voltadas para o mercado de contabilidade, tá? Mas eu entendo que um contador que tenha o interesse em virar um CFO, a contabilidade já faz parte do dia a dia desse cara. Esse cara já manja muito. Então, o que eu acho bacana no CFA é justamente esse contato com conteúdos que não fazem parte do dia a dia. E sim, no exterior e aqui no Brasil, tá? De novo, não é necessário, mas é desejável. O caminho para um CFO, através do CFA, ele é facilitado. E eu tenho inúmeros alunos, tá? A quantidade de alunos que eu tenho que não trabalham em mercado financeiro, por assim dizer, né? Em bancos, enfim, corretoras, que tiraram a certificação para trilhar o caminho CFO, ele é muito grande. Se você olhar no LinkedIn, vários CFOs que a gente tem no Brasil, eles têm CFA. Obrigado pela pergunta. Legal.
temos 2 perguntas por enquanto no chat. A É. Jéssica perguntando sobre a média salarial de um assessor e... Bom, acho que antes podemos voltar para a pergunta do Arthur. Do Arthur. Né, sobre não sei se o Orlando poderia contribuir, eu estou pensando em algumas coisas aqui, mas eu vou deixar para vocês, sobre a diferença, o que, na verdade, ele chamou de consultor autônomo de investimentos. O que seria, né, o consultor autônomo de investimentos? Eu não sei se ele estava se referindo ao agente autônomo, parece que ele se refere ao consultor mesmo de investimentos. A diferença é bem... Assim, tem uma diferença entre o consultor e o assessor de investimentos. O assessor de investimentos, ele está plugado em uma instituição e ele oferece os produtos daquela instituição, né? E o consultor, não. O consultor, ele é um cara que é contratado pelo cliente e daí esse consultor, ele não é um planejador financeiro, um cara que tem um CFP, mas o perfil é mais ou menos esse. Deixa eu identificar aqui quais são os investimentos que fazem sentido para o meu cliente investidor. E daí, como eu não tenho um link com nenhuma casa, eu consigo orientá-lo a investir em produtos de diversas casas. Então, a diferença está assim, especificamente na questão da remuneração, né? Que a remuneração do assessor de investimentos, ele vem da própria instituição, né? Que cobra ali uma taxa de corretagem, cobra uma taxa de administração, quando estou falando de fundo de investimento, e eu passo uma parte daquilo para o assessor, que é o meu braço ali comercial, operacional, e o consultor não, o consultor é o cliente, investidor, contrato ele para poder fazer esse serviço para mim. Nada como ter a certificadora ao nosso lado, né? Obrigado, Orlando. Eu não sabia exatamente a diferença entre isso. Assim, com base na resposta do Orlando, é de se esperar que um consultor de investimento vai ter a prova da Ancor, vai ter a prova do CEA, vai ter o CFP, vai gravitar em torno dessas certificações. Concorda, Orlando? Até porque hoje ainda não existe uma certificação voltada para consultor. É uma coisa que o regulador tem estudado, mas ainda não tem uma certificação específica. Ótima pergunta do Arthur. Acho que podemos passar para uma outra pergunta a respeito da faixa salarial, média salarial de um assessor e de um consultor de investimentos. Sempre, né? A pergunta é mais complicada do que a primeira. Assim, eu acho que quando a gente fala de outras atividades dentro do mercado, quando você trabalha dentro de uma instituição, é até mais fácil de você conseguir mensurar a faixa salarial e tudo mais. Quando a gente está falando de consultor e assessor, a gente está falando de um profissional comercial, principalmente o assessor de investimentos, é um cara que vai captar cliente. Então, assim, eu ganho em cima da carteira que eu estou construindo. É lógico que a gente tem dentro do mercado algumas particularidades. Então, assim, hoje, você tem, como eu mencionei ali, esses 19 mil agentes autônomos estão dentro de algumas sociedades de agente autônomo. Porque hoje a regulamentação ela exige que, eu quero ser um assessor de investimentos, então eu tenho que ser sócio de uma empresa para poder atuar, até porque as corretoras não contratam esse cara como pessoa física, direto. A corretora sempre contrata um escritório de agente autônomo, onde tem lá debaixo daquele escritório vários agentes autônomos. Então, você tem escritórios que são empresa unipessoal, que é uma pessoa só, e daí essa pessoa faz tudo, faz captação, acaba fazendo registro de ordens, faz todo o trabalho sozinha. E eu tenho escritórios que têm mais de 600 agentes autônomos lá dentro. E daí, dentro desses escritórios maiores, você tem algumas figuras. Você tem o cara que faz captação de clientes, tem o cara que só faz operação, né? Então, quando você pega um profissional e até por conta da certificação não exigir ensino superior,
ensino médio, então tem o profissional que tira a certificação de agente autônomo com 18 anos de idade. E ele não tem bagagem nenhuma, porque com 18 anos né, o colégio não te dá essa bagagem de mercado, você não conhece nada. Então, eu estou entrando agora no mercado. Então, o que acontece? Esse profissional ele vai ser inserido dentro de uma sociedade onde ele vai aprender. Então, eu trago ele para dentro desse escritório, vou ensinar para ele o operacional primeiro, a parte de captação vem depois, ou eu que já estou estruturado, já tenho aqui os meus clientes captados, e daí você tem eu te pago meio que um salário, mesmo você sendo meu sócio, vou te pagar ali um salário, e daí esse salário não é nada muito relevante, você pegar esse cara que está entrando ali, que vai aprender, ele deve ganhar em média uns R$ 2.000, isso se não ganhar menos do que isso. Agora, não, eu venho de um ciclo de amizade ou trabalho num banco e estou migrando para esse mercado, eu consigo montar uma carteira, você ganha em cima dessa carteira, e daí não tem um limite, assim, não dá para a gente cravar um valor, assim, de quanto que um assessor ou um consultor ganha, justamente por conta da carteira que ele vai construir ao longo do tempo. A gente tem números no mercado que, olha, o assessor vai ganhar 20 mil por mês, ganha 20 mil por mês se você conseguir construir ou já tiver uma carteira, né? Então, não tem um valor. Eu acho que eu respondi, mas não era bem isso que a Jéssica queria ouvir, não. Acaba dependendo, no final, muito do esforço pessoal, né? Nós ouvimos os nossos colegas, eu tenho colegas, tenho amigos que acabaram migrando para o mercado financeiro, cifras altas, né? Mas eu acho que, no final das contas, acaba, assim, dependendo da sua atuação, do seu esforço, do quanto você se dedica a entender do mercado, do seu cliente, né? Enfim, não sei se faz sentido isso, Orlando. Faz todo sentido. E Legal. assim, pegando até um gancho, o Pablo comentou do CEA. O CEA, ele é um agente autônomo, um CLT, lá do banco. É mais ou menos isso, né? E assim, uma coisa que a gente tem visto, até quando a gente começa a falar das outras certificações, muitos assessores, porque assim, eu tenho que tirar a certificação de AI da Ancord para poder exercer a atividade. Mas eu tiro outras certificações para me diferenciar dos demais. Então, assim, a CE é uma certificação que os profissionais têm buscado para se mostrar ainda mais qualificados do que só fiz a certificação para poder entrar no mercado. E uma outra certificação que eu acho interessante, principalmente para o assessor de investimentos, é o CFPI. Porque, querendo ou não, apesar de não estar no escopo da atividade do assessor de investimentos, quando a gente vai olhar lá na norma, que diz, você faz captação de clientes, você registra operações e você dá orientação sobre o produto, essa orientação ela é bem assim, ela é bem nebulosa, porque você não sabe até que ponto é uma orientação, ou até que ponto você está fazendo análise, ou até que ponto você está fazendo gestão, coisas do gênero. Então, mas a gente sabe que o assessor, ele é demandado do cliente para o que eu faço, qual é o melhor para mim, né? Então, e a maioria dos grandes escritórios hoje fazem planejamento financeiro para o cliente. Como é que eu vou, né, estruturar aqui sua carteira olhando para o futuro, né? Eu tenho que entender quais são os seus ideais, lógico que eu tenho sempre que respeitar ali o seu perfil e tudo mais, mas ele acaba fazendo um pouco desse planejamento financeiro. Então, o CFP é outra certificação também que os profissionais têm buscado muito para mostrar essa distinção. Olha, eu sou um agente autônomo, mas eu sou bem qualificado para poder te atender. E isso é uma coisa que agrega também quando a gente vai começar a falar de remuneração, porque, até para a questão da captação de clientes, se eu mostrar para o meu cliente que, olha, eu tenho conhecimento e tenho certificações aqui
que nem são exigidas, mas que me trazem um know-how diferente do meu concorrente, a chance de eu captar clientes e aumentar essa minha receita é muito maior. Perfeito, Orlando. Acho que eu já volto para algumas questões aqui, só vou aproveitar o gancho, Orlando, que você comentou sobre o CFP. Temos uma pergunta sobre o CFP no chat. Não sei se o Orlando ou o Pablo gostariam de responder, mas para obter a certificação, o CFP é preciso experiência profissional na área comprovada, né? E se sim, como é feita a prova dessa atividade quando o planejador é autônomo? Vamos lá, se puder responder. É o seguinte, exatamente, a pessoa precisa comprovar que trabalha fazendo planejamento financeiro pessoal. Se for um autônomo, é muito simples, o processo é muito simples, é só você, uma carteira de trabalho, um e-mail, assim, mostrar que você troca e-mail com o cliente falando sobre o planejamento financeiro dele é suficiente. Então, assim, não é muito rebuscado, assim, não é. A ideia é mostrar que você faz, tá? E não é muito difícil, assim, não é muito problemático, não. Assim, se você faz, você vai facilmente conseguir mostrar e não tem problema, não. Legal. Temos uma outra pergunta do Alexandre. Para as áreas de FP&A e gestão de custos em banco, qual a certificação mais indicada? Eu acho que o CFA, tá? Eu ficaria com o CFA, porque se você trabalha com isso em banco, tá? Já está inserido no contexto banco e vai fazer financial planning lá, assim, com certeza CFA é um diferencial e é a melhor certificação. Mas poxa, o FRM, legal, mas eu acho mais bacana você ter o CFA para essa área específica do que o próprio FRM. Eu trabalho com risco, trabalho na área de risco do banco. Aí sim, aí é outra conversa, mas para essa área o CFA faz mais sentido. Bom, José, temos alguns comentários, né? O céu é o limite. A Fabiana, sim. O José pergunta quais são as certificações para gerir um fundo de investimento de renda variável. CGA, obrigatoriamente CGA. Então, se você quer ser um gestor, você obrigatoriamente renda variável, você precisa da certificação CGA e, além disso, você precisa ser credenciado pela CVM. Então, a CVM tem que atestar, né? A certificação é um dos passos para você conseguir, é um passo obrigatório, mas não é o único que você precisa para, junto à CVM, atestar que você pode fazer essa gestão. Então, é isso. Quero começar num clube de investimento? Legal, quero gerir o meu dinheiro no clube, fazer um clube, aí você não precisa da certificação, é um início, enfim. Mas, para fundo, CGA e a autorização do CVM. Perfeito. Eu acabei pulando uma pergunta, acho que podemos voltar. O Renato pergunta como estão as demandas de vagas de trabalho para esse mercado atualmente, qual a expectativa para o futuro. O mercado é amplo, né? Enfim, temos, acho que, diversas áreas, diversas possibilidades. Não sei se vocês poderiam contribuir em relação a isso, Pablo, Orlando, pensando no geral e, eventualmente, não sei se existe um espaço maior para algumas certificações, para algumas áreas específicas, até por conta dessa demanda do mercado, né, como nós mencionamos. Eu vou falar do assessor de investimentos e deixo o resto para o Pablo. Assim, o mercado de assessor de investimentos está bastante aquecido. Assim, a gente tem uma grande instituição, que é a maior, que tem aí mais de 80% dos profissionais credenciados vinculados a ela. E se olhar na internet todo dia, ela está fazendo propaganda para captar ainda mais clientes. E as demais instituições, todas estão na mesma pegada. Então, assim, você tem pelo menos 5 grandes instituições que demandam de assessor de investimentos todos os dias, né?
e as outras instituições vêm junto na mesma linha, até porque viu que é um mercado que está dando certo. Então, não é à toa que a gente teve esse boom aí de certificações. É lógico, quando a gente olha para o CPA 10, CPA 20, que o Pablo trouxe aí de centenas de milhares de pessoas, mas a gente está falando, quando a gente olha para CPA 10, CPA 20, a gente tem que ver que assim, ó, toda agência de banco tem alguém que tem CPA 10 e CPA 20. Então, assim, a gente está dizendo que é uma coisa obrigatória no Brasil inteiro para milhares mesmo de pessoas. E mercado de banco, né, não preciso nem dizer, todo mundo tem uma conta em banco. E agora, quando a gente olha para o mercado de capitais, é um mercado ainda pequeno, né? Eu mencionei aqui, há 4 milhões de CPFs operando em bolsa, a gente tem aí algo em torno de 10 milhões de CPFs que investem em renda fixa, fundo de investimento. É um mercado ainda muito pequeno, né? Então, assim, é um mercado que tende a crescer. A gente viu isso na pandemia, porque assim, as pessoas passaram a ficar mais em casa, e essa é uma leitura que a gente tem, tá? Que as pessoas passaram a ficar mais em casa, e daí, para quem continuou trabalhando, o que eu faço com o meu dinheiro, já que eu não posso sair para gastar? Então, deixa eu investir, e como é que eu vou investir? Então, deixa eu pesquisar aqui, e por isso que as pessoas foram buscar o mercado de capitais, né? Porque você vai buscar produtos melhores do que deixar o dinheiro ali na poupança. E para as pessoas que perderam emprego também, o que eu faço para esse dinheiro que eu recebi aqui na minha rescisão, para ele durar mais um pouco. Então, acho que por conta disso, as pessoas passaram a olhar um pouco mais para o mercado de capitais. Então, por isso que a gente saiu aí dos 500, 600 mil CPFs para os 4 milhões. Mas é um universo que ainda tende a crescer muito. Então, assim, se a gente for olhar se os 10 milhões hoje que a gente tem no mercado de fundos migra também para o mercado de renda variável, mercado de bolsa, a gente está falando de dobrar esse mercado. Então, a expectativa que a gente tem para o mercado de assessor de investimentos é que a gente tenha aí, no mínimo, cerca de 30, 40 mil assessores nos próximos 2 anos. Então, a gente está falando de mais 20 mil assessores. Bacana, Orlando. Quando a gente olha, é legal a gente colocar em perspectiva, né? Centenas de milhares de CPAs aí, está falando de um exame que também existe há mais de 20 anos, então isso tem que ser levado em consideração, tá? Então, assim, data do início dos anos 2000, as provas de CPA 10 e CPA 20. O que a gente tem no Brasil é um que a gente chama, né, de processo inflacionário de certificações, onde antigamente você ter um CPA 10 era um diferencial, tornou-se uma necessidade, e isso está ocorrendo. Então, isso também ocorre no mercado de trabalho, na verdade. Então, essa quantidade de agências, né? Assim, não sei vocês, mas quantos nós temos aqui? 64 pessoas, né? Quantas dessas 64 pessoas, qual foi a última vez que foi numa agência física, né? E o que foi fazer nessa agência física? Então, é natural você acreditar que a necessidade desses profissionais que tratam com os clientes dentro de um espaço físico vai diminuir, vai aumentar a necessidade de um profissional mais especializado, e aí a gente entra aí no assessor de investimento e profissões correlatas, que, enfim, tem mais conhecimento, oferece mais produto, sabe sobre coisas mais difíceis, sobre mais complicadas, por assim dizer. Então, assim, quando a gente olha em mercado de trabalho, o mercado de trabalho ele é sempre mutável e ele vai buscar sempre pessoas mais especializadas, mais especialistas. Assim, aqui no dia 11 de maio de 2022, eu posso afirmar que, em relação especificamente, né, a assessor de investimento, se você tem essa certificação, você pode até não ficar empregado, mas a chance de você não arrumar um emprego em D0 é zero. É zero, não tem a menor chance. Então, assim, e aí vem o que o Orlando comentou, e é um fato,
um assessor de investimento com mais certificações, né, com alguns diferenciais, a chance desse cara, novamente, também não ter uma boa posição é zero. Vai depender dele, mas no início é zero. O cara vai ter. Alguém quer esse cara, com certeza. Alguém precisa desse cara. Então, a gente vê muitas, né? A gente tem contato com todas as instituições, vai ficar. A gente ajuda o mercado a crescer. E a gente vê um movimento dessas instituições para, deixa eu pegar o cara que tem uma boa carteira de clientes em outros ramos, o cara que vende carro de luxo, o cara que vende roupa de luxo, o cara que conhece de cliente, conhece de vender, eu vou explicar para ele sobre investimentos e talvez ele consiga transferir essa carteira de clientes dele para investimentos. Então, isso está ocorrendo. Então, por conta disso, é fácil afirmar zero desemprego no início, se você fizer uma certificação dessa. Exatamente isso, Pablo. E até... E, Betânia, obrigado aqui pela atualização. A Betânia trouxe aqui para a gente. São mais de 5 milhões já de CPF na B3. Ou seja, o mercado só está crescendo. E o Pablo falou um ponto aqui que é interessante, que assim, hoje em dia as instituições, elas oferecem para o profissional que tem interesse em atuar no mercado, curso preparatório. Se você fizer o exame e a instituição restitui o valor que você pagou do exame, ou seja, tipo, além de eu querer te contratar, eu ainda te dou subsídio, eu vou te treinar para entrar no mercado que eu estou te chamando. Então, assim, o mercado está muito demandante. Perfeito, muito obrigada, Orlando, Pablo, pelas considerações. Bom, eu vou direcionar uma pergunta, né, enfim, para também aguardar. Fiquem à vontade, pessoal, para mandarem. Temos alguns minutinhos aí para poder conversar com vocês. Só lembrando, eu vou aproveitar uma pequena pausa aqui, só para... Eu estou recebendo algumas perguntas no individual sobre a disponibilização do material. Vocês vão receber um e-book, tá, pessoal? Sobre os assuntos que estamos falando hoje, outros detalhes de cada certificação, para que vocês olhem com calma depois, né, e avaliem o que faz sentido aí de acordo com as expectativas pessoais, profissionais de vocês, tá? Só peço para que vocês preencham um formulário de presença. Eu já mando aqui, vou fazer minha pergunta e eu já mando novamente aqui no chat para vocês. Bom, acho que Pablo, Orlando, pensando que eu não sou uma pessoa que atua no mercado financeiro, eu não trabalho no mercado financeiro, não tenho interesse em trabalhar no mercado financeiro, mas eu gostaria de ter conhecimento, subsídio para gerir melhor o meu patrimônio, ajudar a minha família, eventualmente, os meus pais. Existe alguma certificação que que seria mais adequada, mais aderente, que me daria subsídio para simplesmente conhecer, não necessariamente pela certificação em si, mas que me dê, né, parando para estudar, eu terei conhecimento aí para que me ajude a controlar, né, gerir o meu patrimônio? Bom, eu acho que essa pergunta é excelente, e eu respondo ela Pablo, responderia ela de duas maneiras. Eu venho de uma família muito rica e eu tenho que me preocupar não só com o investimento, mas também me preocupar bastante com imposto, com transmissão de renda, enfim. Eu acho que o CFP é uma certificação bacana, que ela é muito completa. Então, você vai tratar da parte de seguro, você vai tratar da parte de planejamento sucessório, planejamento fiscal, aprender um pouco sobre os investimentos. Então, ajudaria muito. Não é o caso. Tenho algum dinheiro, quero aprender melhor sobre investimentos. Assim, não é uma certificação muito simples, mas eu gosto muito
do CNPI. Eu acho que ele é muito completo para isso, porque te dá uma base boa da parte de contabilidade para você entender bem o que é uma empresa, enfim, fazer a análise da empresa, tanto do lado do equity quanto da dívida. É uma certificação muito bacana, tá? Então, eu votaria nessas duas. Assim, assim, é óbvio, gente, qualquer certificação é boa, mas eu votaria nessas duas pela completude delas. Assim. Perfeito. Obrigada, Pablo. Acho que faz sentido, né? Talvez tenhamos no público pessoas que não atuam necessariamente no mercado financeiro, mas é uma preocupação cada vez maior, né? Eu vejo que não é nenhuma questão assim, as pessoas realmente querem entender de investimentos, querem entender, né, o que pode ser feito com o seu dinheiro, né, com o seu patrimônio, que é construído às vezes com tanto suor, né, tanto esforço. Então eu realmente vejo essa tendência, principalmente entre os jovens, aí dos seus 20 aos 30 anos, vejo nos alunos dos nossos cursos, acho que é bem interessante isso. Pessoal, caso não tenhamos mais nenhuma dúvida, comentário, acho que a gente pode ir caminhando para o finalzinho do nosso evento. Pablo, Orlando, vocês gostariam de fazer alguma colocação, algum comentário? Queria só fazer, eu acho que é importante até em cima dessa pergunta que você fez, eu confesso que eu não ia usar como Pablo de citar aqui algumas certificações, mas é que eu acho que a certificação ela vai balizar o quanto de conhecimento você adquiriu ali estudando para efetivamente identificar se você tem condições ou não de fazer a gestão das suas finanças, da sua família, coisas do gênero. Mas eu acho que, assim, considerando o público que a gente tem aqui, que, eu estou fazendo uma pós-graduação MBA voltado para investimento, a certificação ela só vai comprovar que você tem adquirido conhecimento ao longo tanto desse curso quanto de eu até por conta da certificação, eu quero fazer um CFP, pegar o ponto que o Pablo falou. O curso que eu estou fazendo me dá bagagem para fazer essa prova? Ele pode não te dar bagagem para fazer a prova, mas ele te dá um alicerce muito bom para quando você for estudar o conteúdo específico daquela prova, você está familiarizado com aquilo que você está lendo, com aquilo que você está estudando. Então, assim, eu vou prestar um CFP. Se você não fizer um curso voltado para aquilo, você não vai passar, porque é uma prova extremamente difícil, né? Então, eu não ousaria fazer uma certificação dessa sem me preparar para ela. Mas se eu não tivesse fazendo o curso que vocês estão fazendo, eu não conheço muito de mercado, não conheço quase nada de investimento, não tenho noção desse universo. Se eu for para o curso preparatório para fazer a prova, o curso preparatório pode até me dar uma bagagem para fazer a prova e eu passar na prova, mas é muito difícil você absorver a informação, mesmo tendo curso preparatório, se você não tiver bagagem nenhuma. Então, assim, o curso que vocês estão fazendo, aqueles que se formaram já, assim, te dão um alicerce muito grande para entender tudo aquilo que vocês vão ver, tanto no curso preparatório quanto na certificação, na hora da prova. Legal, Orlando, obrigada. Eu estou pensando aqui agora, acho que vale essa pergunta, na verdade, uma curiosidade. Eu me lembro, assim, há 10 anos atrás, quando eu estava fazendo cursinho, não sabia exatamente o que eu queria fazer, eu fui fazer o CPA 10. Fiz CPA 10, fiz o curso preparatório todo. E hoje em dia, quem decide entrar, né,
migrar eventualmente para o mercado financeiro, começa pelo CPA 10, CPA 20, aí as demais certificações, ou tem sido mais comum o pessoal começar pelo CEA? Então, o Pablo ia, até porque são as certificações que estão no universo dele. Fiquei curiosa. Que eu me intrometi aqui, porque eu já falo das outras, depois deixo isso para o Pablo. Eu acho que é muito do que você vai querer fazer. Então, assim, se você vai entrar para o mercado de banco, daí são essas certificações e você vai trilhando. Agora, não, eu quero ser assessor, então eu não vou fazer CPA 10, CPA 20 para depois fazer a prova de agente autônomo. Eu já vou direto para a prova que é exigida, que é a prova de agente autônomo. Eu quero ser analista, eu vou direto fazer certificação de analista. E daí, lógico, que depois eu vou trilhando outras certificações para ter essa distinção. Mesma coisa, eu quero atuar dentro de uma corretora, eu tenho que primeiro identificar que área que faz sentido para mim, para eu fazer o PQO daquela área. Eu não vou fazer um PQO de cadastro, que é o mais fácil, e quero trabalhar na mesa. O PQO de cadastro não vai servir para nada. Então, tem que fazer o PQO de operações. Então, preciso estudar para aquilo específico. Concordo 100%, Orlando. Como você tem vários caminhos, então, assim, a gente ainda vê as pessoas começando pelo CPA 10 e 20. Tá? Então, a pessoa, quero entrar nesse mercado e vou começar pelo CEA, é raro. Tá? É raro. Então, talvez isso com o tempo se torne mais comum, mas ainda não é a regra. A regra é migrar para 10 e 20 e, óbvio, o cara que já tem um interesse no Ancor, ele faz direto, e realmente ele não faz 10, 20 para depois do Ancor, isso não existe mesmo. Então, o que a gente vê é o cara ir direto para Ancor, se ele quiser trilhar esse caminho, sim. Legal. Eu acho que é isso, pessoal. A Melissa fez um comentário aqui no chat, né, dizendo que o curso, a intenção é preparar para a atividade fim, e o curso preparatório, né, de fato focado para para que o candidato, né, seja assertivo na prova, né, um complementando o outro, voltando um pouco ao assunto de um curso de pós-graduação versus um curso preparatório. Eu acho que é isso, pessoal. Bom, gostaria de agradecer de novo o Orlando e o Pablo, agradecer a B3, na verdade, a B3 foi responsável por trazer os dois ilustres convidados, né? A B3 é a nossa parceira no curso de pós-graduação em Mercado Financeiro de Capitais, agradecer a Betânia por todo o suporte no desenvolvimento desse evento. Agradeço muito a participação de todos, as perguntas, os questionamentos. Agradecer a Melissa, que é auxiliar docente da pós-graduação em Mercado Financeiro de Capitais e nos ajudou com o desenvolvimento desse book que vocês vão receber por e-mail, no máximo até amanhã, acredito eu. Bom, é isso. Agradecer novamente o Orlando e o Pablo pela disponibilidade. Espero que a gente tenha novas oportunidades aí de interagir. Muito obrigada, viu, pessoal? Obrigada pela participação. Desejo sucesso a todos. Uma boa noite.